Oi, gente, professor Rafael Veloso para continuação das aulas aí sobre instrumentação, controle e otimização de processos. Nesta aula eu vou falar sobre alguns medidores de nível indiretos. Então eu já comecei a introduzir esse assunto em uma das primeiras videoaulas sobre dessa disciplina, né? Aí depois eu comecei a falar sobre medidores de temperatura e de pressão, para depois falar desse tipo de medição de nível aqui agora. Porque esse tipo de medição de nível, para medir o nível, eu preciso de um medidor de pressão. Aí eu voltei lá para falar deles, para depois a gente vir aqui. Então, para medir o nível aqui, eu preciso de um medidor que meça a diferença de pressão entre dois pontos. É o mais utilizado, é isso, tá? Então eu vou pegar a pressão em um ponto menos a pressão em um segundo ponto, essa diferença, a partir dessa diferença eu vou conseguir descobrir o nível. Nós discutimos um pouco esses aspectos em uma aula anterior. A gente vai revisar aqui, ó, nesse tipo de medição usamos pressão exercida pela altura da coluna de fluidos. Essa altura da coluna de fluido é porque a pressão hidrostática, né, ela é dada por esta equação aqui, ó, ρgh, né? E esse H é a altura do fluido. Rho é a massa específica, densidade na verdade, né? G a gravidade e o H é a altura. Então, se eu sei qual que é a pressão causada pelo fluido, que é medida pelo sensor de pressão, eu consigo saber qual que é a altura, porque Rho e o G são constantes, tá? Então aqui tem as equações que são usadas para poder calcular essa altura, né? A altura isolando fica P sobre ρg, e aqui as unidades. A massa específica aqui vai ser em quilograma por metro cúbico. E tem uma outra maneira, que é até mais usual, de se medir a pressão, que é essa equação aqui, ó, que é a pressão sobre a densidade relativa. Nesse caso aqui, esta altura, se for colocado desse jeito que está aqui, ela vai sair em milímetros. Beleza? E aí você usa então a densidade relativa do fluido. Aí aqui tem um pequeno exercício para se calcular o cálculo do range. Ó. O equipamento ele tem este formatozinho aqui. Então ele vai ter duas entradas de pressão. Ele vai ter uma entrada de pressão para a pressão mais alta e uma para a pressão mais baixa. A informação que ele receber nesta tomada de pressão aqui, ó, ele vai colocar primeiro nesta equação aqui. A informação que ele receber nessa tomada de pressão, que geralmente é a baixa, ele vai colocar aqui. Aí ele vai mostrar então para o operador aqui no visor que está lateral aqui, ó, essa diferença de pressão, o ΔP. E aí para isso a gente precisa saber como calcular a pressão que chega por esta tomada e a pressão que chega por essa tomada, tá? Aqui tem uma foto de um equipamento desse e um flange instalado. Isso aqui é um flange, né? E aqui é um diafragma onde a pressão a pressão acontece aqui nesse centro, tá? Essa parte aqui é só para fixar, para vedar o equipamento, tá? Então, beleza. Como que se calcula, então, o range de um equipamento desse? Esse equipamento a gente consegue manipular ele. Você coloca um cabo aqui, ó, hard, em um computador, e aí você consegue estipular qual que é o range. Mas para você estipular qual que é o range, o ideal é você colocar ele para agir num range que vá do máximo do tanque, né, da altura máxima, até a altura mínima. No caso aqui, a altura mínima tá batendo aqui, ó. Essa daqui é a altura mínima. Então, geralmente, você faz um cálculo, né? Você deixa o range do equipamento para variar nessas condições aí, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser calcular o range do equipamento, eu tenho que saber calcular qual que vai ser a pressão quando a minha altura for mínima e qual que vai ser a pressão quando a minha altura for máxima. Né? Qual vai ser a minha pressão? Não, qual vai ser a minha diferença de pressão. No caso desse desenho aqui, nesta tomada de pressão aqui, ó, eu sempre tenho a pressão atmosférica, porque ela está aberta para a atmosfera. E nesta tomada de pressão aqui, que é o raio, ó, eu sempre vou ter a coluna de líquido, que a pressão é ρgh, mais a pressão atmosférica aqui. Então a subtração de P high menos P low, né? Se eu fizer uma subtração,
essa pressão atmosférica aqui, ó, que está vindo nesta tomada de pressão, vai subtrair com a pressão atmosférica de cá. Então, a pressão que vai aparecer nesse equipamento vai ser o ρGH. Então, eu preciso descobrir qual vai ser o valor deste cálculo aqui quando a altura for mínima e quando a altura for máxima. Beleza? Então, gente, ó, nesse caso aqui, ó, se o nível tiver em 0%, já que o equipamento aqui está alinhado com o valor mínimo, né? Se eu esvaziar esse tanque e o nível ficar aqui, ó, então a pressão que vai chegar até esse equipamento aqui vai ser só a pressão atmosférica. E a pressão que chega por aqui também é a pressão atmosférica. E aí, quando eu faço subtração, né? Então, a nível 0%, essa subtração vai dar 0 ATMs, né? Esse equipamento aqui ele vai enviar um sinal para um computador. Se esse sinal for de 4 mA até 20 mA, se esse sinal tiver essa variação, então quando ele estiver vazio, né, a 0%, o sinal que o equipamento vai enviar é de 4 mA. Por isso que está aqui, ó, o sinal enviado pelo equipamento. Beleza, então o range dele vai de 0 até qual valor? Qual que é a pressão no nível máximo? A pressão no nível máximo vai ser o H máximo vezes a densidade relativa, tá? E aqui, como a questão não deu valores, a gente não tinha como calcular, mas se o máximo do tanque for aqui, por exemplo, então vai ser essa densidade relativa do líquido vezes essa altura aqui, que é a altura máxima. E aí, quando ele atingir esse valor, então, o sinal que ele vai enviar para o seu computador vai ser de 20 mA. Se ele varia de 4 até 20, né? Se a pressão é mínima, ele manda 4. Se a pressão é máxima, ele vai mandar 20 mA. E se a pressão for 50%, ele vai mandar um sinal de corrente que esteja no meio desta faixa aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se o nível aqui tivesse em 50%, qual seria o sinal de saída enviado pelo sensor? Vamos fazer um cálculo aqui, ó. De 4 até 20, tem quantas unidades? Vamos dar uma olhada, ó. Aqui é 0, aqui é 4, aí vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdi a conta. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então vamos contar quantas unidades que tem de 4 até 20, ó. Uma unidade, duas, né, 3, 4. Quando eu somar tudo, eu vou ver que tem 16 unidades, certo? Então, se eu quiser saber o meio desta variação, né, ele varia de 4 até 20. O centro dessa variação vai estar aqui assim, né? Essa variação, né, vai ser 8 unidades depois do 4. Então, daqui até aqui eu vou contar 8 unidades. Como é 8 unidades depois do 4, né, então que valor que vai estar neste ponto aqui da escala? O valor que vai estar aqui vai ser 12 mA, que é 8 mais 4. Tá? Então, quando esse tanque tiver a 50%, ele vai enviar 12 mA. 12 mA é o meio que está na faixa entre 4 e 20. Para ficar mais simples, um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um sinal que varia um sinal que é enviado, que varia de 50 até 100. Então, quando tiver 0%, o sensor vai enviar 50, e quando tiver 100%, o sensor vai enviar 100. Beleza. Se eu colocar, então, 50%, se o tanque tiver em 50%, qual o sinal que vai enviar? Ele vai enviar, né, a metade entre 50 e 100. Ó. Entre 50 e 100 ele vai enviar a metade. Ou seja, o sinal enviado vai ser de 75. Tá? 75 é 50% desta faixa aqui. Ó. Beleza? E aí, para fazer isso de maneira mais rápida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a diferença. Deixa eu... Tá bagunçado. A gente tem que fazer, ó, o sinal maior
menos o sinal menor, certo? O sinal de saída, que é y, que é a saída, vai ser igual sinal maior menos sinal menor vezes o percentual, que eu vou chamar de x, mais 4. Então, por exemplo, vamos supor que o percentual seja de 50%. 50% é 0,5 vezes 20 menos 4 dá 16. Com mais 4. Então, o sinal de saída vai ser 16 vezes 0,5 é 8. 8 mais 4 é 12. Então, com esta equação aqui, ó, você consegue saber qual vai ser o sinal de saída a partir de um percentual total do tanque. Tá? E aí você vai conseguir saber que informação que vai chegar no seu computador a depender da altura do tanque. Beleza? Então vamos voltar o foco aqui, ó, e calcular, nesse caso aqui, ó, qual que é o range deste instrumento aqui embaixo, ó. Qual que é o range desse instrumento? Então vamos ver quais são os dados que ele tá dando. Eu vou ter que calcular qual que é o ΔP mínimo. Então eu vou ter que calcular o ΔP mínimo, que acontece quando a altura é mínima. E vou ter que calcular qual que é o ΔP máximo, que é quando a altura é máxima. Então vamos calcular aqui o ΔP mínimo. Vou cortar esse negócio aqui, colocar ali de lado. Vamos calcular o ΔP mínimo aqui, ó. ΔP mínimo. ΔP, qualquer ΔP, seja mínimo ou máximo, ele vai ser sempre a diferença da pressão high menos a pressão low, tá? Vai ser sempre esse delta aqui, essa diferença. Então aqui, ó, P high menos P low. P high menos P low. Agora, quem que é P high e quem que é P low? Se é mínimo, ó, se é mínimo é quando o tanque estiver vazio. Então, vamos esvaziar esse tanque aqui. O tanque está vazio. Vaziozinho, ó. Então, na hora que esse tanque estiver vazio, o H aqui, ó, é igual a zero. Então, quais são as pressões que estão agindo sobre esta parte aqui do sensor, que é o P high? Quais são as pressões? Aqui a gente vai ter só a pressão atmosférica. Vou colocar cada um de uma cor aqui. Então aqui eu vou ter só a pressão atmosférica. Eu não tenho pressão de coluna de líquido nenhuma sobre aquele equipamento. Pelo eu vou colocar de roxo. Quais são as pressões atingindo aqui, ó, esta parte do equipamento? Elas são separadas, tá? Então tem a parte do high e tem a parte do low. As pressões que estão atingindo o low vai ser só a pressão atmosférica também. Então, ó, o limite inferior do range vai ser zero, tá? E qual vai ser o limite superior do range? É quando o tanque estiver cheio. Encher o tanque aqui, então. Superior. Então, vamos calcular o ΔP máximo. Então, ΔP máximo vai ser igual, mesmo jeito, ó, P high menos P low. Quem que é o P high? Quando o tanque está cheio, quais são as pressões que estão sendo incididas sobre este ponto aqui, que é o high, né? Lembrando que aqui tem uma divisão, que eu já falei, que é um lado, isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado. Então, quais são as pressões que estão atingindo aqui? Vamos dar uma olhada, ó. Eu vou ter, já que o tanque é aberto, ó, ele é aberto, então o ar ele vai chegar aqui e vai pressionar aqui. Então, aqui eu tenho a pressão atmosférica. Além dessa pressão atmosférica, eu tenho a pressão causada pela coluna de líquido, que quando o tanque está cheio, essa altura é de 5 metros, beleza? Então, eu vou ter aqui a pressão atmosférica com mais a pressão causada por esta coluna de líquidos, que pode ser ρGH ou simplesmente a densidade relativa vezes a altura. Então vamos fazer com a densidade relativa vezes a altura aqui, porque é o dado que a questão está dando para a gente.
menos. E qual que é a pressão que está sendo incidida sobre este lado aqui, ó? Ora, a pressão atmosférica. Então, essa pressão atmosférica aqui corta com essa pressão atmosférica. E aí eu tenho que o ΔP máximo vai ser densidade relativa vezes H. Densidade relativa é 2,5. H vale 5. Né? Então, o ΔP máximo vai ser 2,5 vezes 5 dá 12,5 metros de coluna d'água, tá? Metros de coluna d'água, é a unidade que vai sair aí. Se ele quer em milímetros de água, né? Aqui eu tenho metros de água. Metro de coluna d'água em metros de água é a mesma coisa. Aqui está metro de H2O. Milímetros, para eu passar de metro para milímetro, né? Eu vou multiplicar por 1000. Então vai ser 12.500 milímetros de H2O. Coloco aqui, ó. 12.500 milímetros de H2O. Então perceba que a partir de uma altura eu consegui saber qual que era a pressão que estaria registrado em um equipamento. E eu consegui definir qual que é a faixa de operação que eu vou instalar esse equipamento. Eu vou instalar esse equipamento para funcionar de 0 milímetros de água até 12.500 milímetros de água. Geralmente eu coloco aqui até 13.000 milímetros de água para dar uma folga, tá? E aí eu vou saber o seguinte: quando eu receber uma pressão de 12.500, que significa que o tanque está com 5 metros de altura. Se eu receber uma pressão que é a metade disso aqui, ó, já que é de 0 até 12.500, se eu receber uma pressão que é a metade disso aqui, significa que o tanque está na metade da altura total. Então, com isso, eu consigo saber qual que é a altura do tanque. É só eu montar, né, usando aquela equaçãozinha, essa equaçãozinha aqui, ó, né, com algumas adaptações pequenas, eu consigo saber relacionar essas duas variáveis, tá? Aqui nós temos, gente, um outro exercício para fazer. Deixa eu ver se eu já terminei o anterior. Ah, tá. A saída do instrumento quando o nível for 78%. Então, a gente vai usar aquela equação lá, ó. Isso aqui é a letra A. Letra B, vamos usar aquela equação, ó. A saída do instrumento quando o nível for 78%. Então, é 0,78 UX. Esse instrumento, ele trabalha com a saída em PSI, ó, de 3 a 15. Então, vai ser o máximo menos o mínimo com mais o mínimo. Então, a saída do instrumento vai ser isso aqui, ó. 15 menos 3 dá 12. 12 vezes 0,78 mais 3. Então, esse sensor de pressão, ele vai enviar para o equipamento secundário uma pressão no valor de, vou calcular aqui, ó, 12 vezes 0,78 mais 3. Vai enviar uma pressão no valor de 12,36 PSI. Joinha? Vou ver quanto que está aqui de tempo. Vou fazer mais um aqui. Olha essa outra questão. Essa outra questão é uma questão interessante pelo seguinte, ó. O sensor, ele está instalado 1 metro abaixo do ponto onde a tubulação está buscando no tanque. Então, nesse caso aqui, a altura do tanque, ela varia, na verdade, daqui até aqui em cima. Então, ela vai ter essa variação de 2 metros. Só que o sensor está abaixo disso, né? E como ele está abaixo disso, a gente tem uma coluna de líquido aqui, ó, que vai causar pressão sobre o sensor, tá? Mas vamos calcular aqui, desconsiderando essa pressão causada aí. Vamos essa pressão causada. Ele quer que a gente calcule qual vai ser a pressão quando o nível estiver em 0%. Então, quando o nível estiver aqui, ó, qual vai ser a pressão? O nível estando aqui, o que eu vou ter atingindo esse lado de cá? Que a pressão vai ser sempre o mesmo cálculo. ΔP é P high menos P low. Quem que vai ser o P high? O P high vai ser a pressão atmosférica com mais essa coluninha de líquido aqui, ó. Por mais que o tanque está em 0%, você vai ter essa coluna de um líquido que vale que é 1 metro. E como o líquido que está aqui dentro é o mesmo, né, porque não informou nada, então a densidade dele é 1,2. Beleza? Então esse é o P high. E agora menos o P low.
O payload, como ele está livre aqui para a atmosfera, né? Então o que vai estar incidindo sobre ele aqui vai ser a pressão atmosférica. Então corta atmosférica com atmosférica. E aí o ΔP, né, vai ser de 1,2 metros de água, que é igual a 1.200 milímetros de H2O. Então na hora que o tanque estiver vazio, se você olhar para o equipamento, você vai ver lá marcando esse valor aqui, ó, 1.200 milímetros de água. E quando o tanque estiver cheio, o que vai estar marcando? Então você faz a mesma continha, só que considerando agora que o H, aqui no, considerando esse H aqui agora valendo 2. Então o ΔP vai ser o P high, que é P ATM, mais essa coluna de líquido aqui, ó, de 2 metros. 2 vezes 1,2, mais essa coluna de líquido aqui, ó, de 1 metro. 1 vezes 1,2. Menos o payload, que é a pressão atmosférica. Então, a atmosfera corta com a atmosfera. E aí o ΔP fica 2 vezes 1,2 dá 2,4. 2,4 com mais 1,2 dá 3,6 metros de H2O, que é 3.600 milímetros de água. Ok? Então, aí eu defino que o range do instrumento vai variar de 1.200 milímetros de H2O até 3.600 milímetros de H2O. Esse é o range do instrumento, tá? Aqui tem um instrumento, mostrando um instrumento instalado. Eu vou parar essa daqui por aqui para fazer outra, para não ficar muito grande.